Olá, eu sou a professora Ana Graciela, eu sou docente do programa de pós-graduação em ensino, um programa de mestrado em ampla associação entre a Universidade de Cuiabá, a Unic, e o Instituto Federal de Mato Grosso. Para essa palestra, que será exibida no 25º EAC, a temática que eu escolhi para abordar neste vídeo, nessa palestra, é sobre mídias digitais entre a exclusão e os letramentos. Acho que é interessante dizer para vocês que a área das tecnologias digitais, das mídias de uma maneira geral, é algo que me interessa desde 2012, quando eu iniciei o meu doutorado, tá? Então, desde então, eu tenho atuado na interface comunicação e educação, com ênfase nas mídias digitais, nos dispositivos móveis, mas precisamente nessa ocasião. Bom, desde 2018 eu estou no programa e desde então eu venho orientando pesquisas a nível de mestrado a respeito dessa interface comunicação e educação, com foco para o uso das mídias, das tecnologias de uma maneira geral para os processos de ensino-aprendizagem. Bom, eu vou falar um pouco mais da minha escolha por esse recorte para essa palestra, dentro desse universo temático a respeito das mídias digitais, eu resolvi, tenho como proposta abordar a relação entre a exclusão e os letramentos. Bom, desde sempre, algo que me inquieta bastante ao mesmo tempo que é possível perceber, claro, a presença das mídias digitais, ou das chamadas novas tecnologias de comunicação e informação, enfim, na sociedade, ao mesmo tempo, e falando mais propriamente do campo da educação, da escola, é possível perceber uma discrepância em relação ao acesso, tanto ao acesso aos equipamentos tecnológicos, aos recursos, bem como a necessidade de trabalhar um olhar crítico com relação a essas tecnologias. Bom, então, ao mesmo tempo em que a gente tem um cenário bastante favorável, um cenário que parece comum que essas tecnologias estejam disseminadas na sociedade e que parece que falar sobre ter ou não ter equipamento não faria muito, não faz muito sentido. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados e algumas situações que nos fazem refletir a respeito desse acesso amplo, tá? E aí eu acho que algo que trouxe uma ênfase a respeito disso foi justamente a pandemia, que mostrou que esse acesso foi ampliado, que as tecnologias digitais, que as mídias fazem parte da nossa realidade, da realidade da sociedade, mas ainda assim é preciso ter uma atenção em pontos que mostram que ainda há uma exclusão no acesso a essa estrutura tecnológica tão necessária para que a gente possa atuar e participar da sociedade. Então, vamos lá. Bom, é isso que eu quero dizer, Já começar aí falando de algo que deixa muito claro, quando eu digo que a gente é muito tranquilo perceber como as mídias digitais estão disseminadas no cotidiano, E é algo tão comum que, na realidade, enfim, do que parece a maioria, que nós nem nos questionamos, e às vezes há situações, como algumas que eu vou mostrar aqui, que nem parece realidade. E isso se dá, a gente pode atribuir essa sensação por conta dos telefones celulares, hoje dos smartphones, porque é a tecnologia mais rapidamente, que foi mais rapidamente adotada na história da humanidade, como coloca Manuel Castells, por exemplo. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, a sensação que a gente tem é celulares por toda parte. E, de fato, é verdade. E eu trouxe alguns dados recentes aqui, que eu busquei para essa palestra, em que, por exemplo, no Brasil,
há mais smartphones, né, por habitante, segundo dados da FGV. São 242 milhões de celulares inteligentes em uso no país, que tem pouco mais de 214 milhões de habitantes, conforme o IBGE. Então, isso já acontece, pessoal, já há um bom tempo, né, que o Brasil apresenta mais celulares que habitantes. E, claro, né, acho que é indiscutível o benefício, e todas as funcionalidades que esse dispositivo traz para a nossa vida. Então, a partir dele, nós realizamos praticamente, né, qualquer e boa parte das nossas tarefas é possível, né, serem solucionadas e resolvidas através do telefone celular, principalmente com o acesso à internet a partir dele, que é outra coisa que eu vou falar na sequência. Sim, na sequência. Então, vamos lá. Uma outra questão que também é possível perceber é a ampliação do acesso à internet. Isso se dá, né, em grande parte, porque esse acesso à internet acontece pelo celular. A maioria da população tem acesso à internet, né, o dispositivo utilizado para acessar a internet é o telefone celular. Bom, dados da pesquisa TIC Domicílios, né, uma importante referência em dados sobre o uso da internet, das tecnologias, enfim, domicílios, na educação e entre outras frentes, indica que há um crescimento, né, de domicílios com acesso à internet, isso inclusive em todas as classes, tá? E muito disso se deve ao uso do celular como dispositivo para acesso à internet. Então, o celular é responsável em muitos domicílios onde não há, por exemplo, outro dispositivo como computador, tablets, enfim, é o celular que cumpre, né, essa função de permitir o acesso à internet. No entanto, né, mesmo com dados positivos aí nos últimos anos sobre, principalmente sobre o acesso à internet, nós não podemos deixar de falar, de questionar, de refletir, de pensar sobre a exclusão digital que ainda é muito presente na nossa sociedade, né? E eu estou falando exclusivamente, né, falando aqui o recorte aqui, o foco, nessa exclusão principalmente de dispositivos, né, de recursos que permitam com que as pessoas possam, de fato, participar, como eu pontuei aqui no início da minha fala, da sociedade, né? Então, hoje a gente resolve questões por aplicativos, de maneira geral, a gente pede comida, faz compra, resolve questões no banco, até serviços sociais aí é possível, né, através do uso do telefone celular, né, o quanto essa tecnologia, esse recurso ficou imprescindível na atualidade. Mas, né, falando aqui um recorte em dois aspectos aqui, no primeiro caso, falando a respeito de educação. Então, a pesquisa TIC Educação de 2021, ela apontou que, por exemplo, um dos desafios para a continuidade das atividades durante a pandemia, tá? E um pouco desse meu recorte aqui para abordar as mídias digitais, falando um pouco de exclusão, ela se deve muito, né, a esse olhar, não só por conta do que as pesquisas apontaram, como essas referências que eu estou trazendo aqui para vocês, mas como, né, olhar para o campo da educação ficou muito evidente que a gente precisa, né, e ainda é necessário falar que há uma exclusão digital, sim. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque durante a pandemia, entre os desafios, né, para a continuidade das atividades educacionais, que foram, né, só puderam em algum momento acontecer pelo uso, né, dessas tecnologias, das tecnologias digitais, o terceiro colocado foi justamente a falta de dispositivos como computadores e celulares, né, e acesso à internet nos domicílios dos alunos. Então, uma questão, né, entre as várias que foram listadas no levantamento feito por essa pesquisa, a falta de dispositivos foi aí um dos principais desafios para a continuidade das atividades educacionais durante a pandemia. Então, eu acredito que vocês devem ter presenciado, visto falar, enfim, ou se é uma realidade, se eu estou falando aqui com professores, né, especialmente da educação básica e do ensino público,
que as escolas, né, essa continuidade dessas atividades muitas vezes foram feitas de forma impressa, né, em que exigia que o pai ou responsável fosse até a escola buscar esse material, tá? E isso aconteceu em muitas, né, em muitas situações. Bom, e de um outro lado, né, tem uma questão social, tá? E aí eu trago essa charge aí que viralizou, enfim, entre as várias, né, que foram publicadas, é que na ocasião também da pandemia, na necessidade de baixar o aplicativo para, né, auxílio emergencial, né, porque a ideia era não ter deslocamento, não ter aglomeração de pessoas no banco, muitos, né, desses serviços foram resolvidos via aplicativos. Mas aí a gente está falando desse acesso para quem? Né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né, muitas vezes elas podem não ter nenhum celular, né? Ou muitas vezes elas não vão ter um celular. Então, como elas vão ter acesso a tudo isso que a gente está falando aqui? Né? Então, parece que algumas situações são descoladas da realidade. E uma outra questão que eu acho legal a gente pontuar aqui também que saiu na mídia comunidades em São Paulo, né? Estou falando de um grande centro, em que estavam com dificuldades de baixar o aplicativo. Aí, no caso, não era a questão do dispositivo, né? Tem o celular, mas estavam com dificuldades por conta de problemas na internet. Né? E eu estou falando de bairros em São Paulo, né? Não estou indo muito longe, tá? Então, eu acho que são exemplos e situações que muitos de nós presenciamos durante a pandemia, que mostra que a gente precisa olhar para essa ampliação também com muita cautela, tá? Conforme a pesquisa TIC Domicílios, tá? Agora é uma outra pesquisa sobre domicílios que possuem computador, por exemplo, né? As classes C e D e E têm 41% e 10% respectivamente. Então há muita diferença, né? O celular ocupa uma posição crucial, tá? No acesso à internet e em tudo que ela pode nos proporcionar. Então, trouxe esse dado aqui para a gente ver que os computadores estão em poucos domicílios, principalmente quando isso é olhado por classe. Tá? Inclusive, teve até uma diminuição de dispositivos da pesquisa de 2019 para cá. Tá? Acho que principalmente na classe D, acho que isso é legal a gente pontuar. Bom, outra pesquisa também do Comitê Gestor da Internet, que trouxe um dado, né, um painel sobre as tecnologias de informação e comunicação durante, né, a pandemia, ainda em 2019, mostrou disparidades no acesso à rede, tá, durante a pandemia, um hiato entre os estratos sociais, né, da população, entre lidar com esse novo cenário. Acho que isso que eu mostrei aqui para você traz um pouco dessa realidade. E também que essa disparidade ela trouxe consequências econômicas, sociais e sanitárias, né? Sobretudo para as parcelas mais vulneráveis da sociedade. A gente está vendo aí, né, o quanto a educação está sofrendo, e dados né, e comentários e prognósticos que não são animadores, né? Por conta de tudo que aconteceu e por conta da necessidade desse distanciamento da escola e a falta de acesso e tudo mais que a gente está falando aqui. Bom, é preciso falar em outras realidades. Né? Eu trouxe esse exemplo, né, de um estudante no Pará que precisava subir, né, em cima de uma árvore, porque era o local onde ele tinha acesso à rede, né, à internet, melhor, com o seu celular, para poder conseguir ter continuidade aos conteúdos, né, educacionais, às atividades que a escola oferecia. Então, só por esse exemplo, a gente consegue ver que isso deve ter acontecido em muitas localidades no país. Tá? E aí eu trouxe esse dado que eu já mencionei aqui para vocês, né? Que a continuidade das atividades muitas vezes só aconteceu com os pais indo buscar as atividades e materiais pedagógicos impressos na escola. 93% colocaram isso. Acho isso vale a pena a gente refletir. Bom, mais alguns dados aqui para a gente pensar, pessoal. A pesquisa TIC Educação 2021, né, ela coloca que o maior desafio para os pais, além de ter que se deslocar e pegar material impresso, tá? As tecnologias foram, sim, muito importantes para essa continuidade das atividades educacionais, mas a gente precisa pensar que essa realidade não está disponível para todo mundo, tá? Só que outro dado importante também é que os pais tiveram dificuldades,
né, em apoiar os alunos nas atividades escolares, ou por questões de formação, ou por questões até no próprio trato com a tecnologia. Os professores também admitiram, né, que tiveram dificuldades de utilizar recursos de tecnologia em atividades pedagógicas, né? Acho que vale a pena para a gente, né? Ninguém estava preparado para o que aconteceu, embora a discussão do uso das tecnologias, né, das mídias digitais na educação não é uma discussão nova, né, não é uma proposição recente, mas por conta de tudo que aconteceu foi de uma forma muito brusca, tá? E não houve tempo para uma preparação. Então, os professores admitem, né, a falta de habilidade no uso desses dispositivos, desses recursos. Uma outra pesquisa sobre o cenário, né, da comunicação e educação na educação básica, feita por esse grupo de pesquisa da USP, coloca que metade dos professores não tiveram oportunidades, né, na área da comunicação, disciplinas que preparassem ele para lidar com as tecnologias, por exemplo. Né? E acho que isso vem muito ao encontro com o dado que eu mencionei aqui, né, sobre a falta de habilidade dos professores. E, por fim, um dado sobre os estudantes, também da pesquisa MECOM. Mesmo com toda essa disparidade no acesso que eu pontuei aqui, grande parte dos estudantes recorre ao WhatsApp ou ao Facebook para se informar, tá? E isso nos faz pensar que precisamos discutir a respeito de uma estrutura tecnológica, tá? Em termos de dispositivos, de equipamento, mas não podemos nos esquecer de pensar sobre a necessidade dos letramentos, que é uma outra frente, tá? Dentro dessa discussão a respeito de mídias digitais na educação. Bom, Luiz Martino traz entre os conceitos, né, que ele coloca para esclarecer, para pensar as mídias digitais, ele levanta, né, a questão da barreira digital, né? Ele coloca sobre cultura participativa, sobre convergência, sobre ubiquidade, mas não deixa de ressaltar também um outro ponto importante que é sobre a barreira, que é um pouco do que eu pontuei aqui para vocês durante a minha fala, tá? E a barreira digital são diferenças de acesso às tecnologias e mídias digitais, bem como a cultura desenvolvida nesses ambientes, vinculados a problemas sociais e econômicos. Então, a gente tem uma disparidade de acesso, seja né, na internet, isso um pouco menos, no acesso aos dispositivos, né, as dificuldades que foram relatadas durante a pandemia, e muito disso dessa barreira está relacionada justamente com questões sociais e econômicas. Eu falei um pouco, né, a respeito do quanto o número de computadores, por exemplo, é abaixo de 50% quando a gente olha isso para classes. Tá? Então, ao mesmo tempo que as tecnologias estão disseminadas, a gente não pode esquecer, tá, sobre esse aspecto da barreira digital, porque há também, pessoal, uma disparidade no que compreende aos letramentos, tá? Para lidar com essas tecnologias disponíveis. Nesse sentido, um conceito extremamente importante é o conceito de letramentos digitais. E justamente no plural, porque a gente está falando de uma gama de habilidades que são necessárias para lidar com um contexto atual. O que são os letramentos digitais? Né? São habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido, né, nos canais de comunicação digital. Então, eu preciso, mais do que ter acesso, eu preciso ter acesso, mas ao ter acesso, eu preciso também trabalhar competências para lidar, né, na verdade, trabalhar com habilidades que me levem a competências para lidar com esse cenário, tá? A relação de mídias, ela exige um domínio desses letramentos. Bom, aí acho importante a gente destacar, né, que a gente o papel da Base Nacional Comum Curricular na formação dos estudantes do ensino básico para atuar nesse contexto que eu estou pontuando aqui para vocês, tá? Que na competência 5, né, entre as competências gerais, está a competência da cultura digital, que fala justamente sobre criação, sobre uso crítico e reflexivo dessas tecnologias, para que possa proporcionar de fato, né, uma participação na sociedade. Bom, se você gostou de tudo que eu falei aqui, quer saber um pouco mais, aponta a câmera do seu celular para esse código aqui e acesse os materiais que eu disponibilizei e que eu mencionei aqui ao longo da minha fala.
E, claro, deixo aqui os meus contatos, porque a gente pode continuar esse papo em outros espaços. Muito obrigada.